Bem-vindos ao Casa Comum, espaço de análise de atualidade nacional e europeia na Renascença, com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco. Bem-vindos à nossa conversa semanal. Na parte nacional, vamos começar, Mariana, por si, esta semana. A questão das rendas moderadas, a polémica que tem sido avançada depois da declaração do Governo, muito criticada pela oposição, muito comentada no espaço público. O Governo, já em estilo de campanha, vem dizendo por várias vozes que está a ser feita uma interpretação errada, de certa forma, que ninguém está a pensar nas rendas ao nível que elas estão a ser, ou que foram colocadas em termos iniciais. É um problema de comunicação, o Governo tem mesmo que explicar o que é que pretende e já agora, porque é que isto surge em cima das eleições? Bom, eu não vou criticar o agendamento porque a habitação e a saúde são os dois temas principais que as pessoas identificam e, portanto, não vou estar a dizer que é tratado agora, até porque se fosse isso, talvez tivesse sido um tratamento de modo a agradar a mais pessoas do que esta proposta que foi apresentada. Eu gostava de lembrar de onde é que partimos. Porque este programa não cria só um conceito de renda moderada, eu defino os apoios, acaba com o que existia antes. E o que existia antes era uma renda acessível, em função do rendimento das pessoas, e que já dava uma isenção de IRS, nem sequer era de 10%, era uma isenção de IRS. Ao fazer esta transformação, o Governo assume algo que nós temos que descrever da seguinte maneira. O IRS de todos nós, ou seja, também de quem ganha 1.000 euros, 1.500 euros, 2.000 euros, vai financiar uma medida de política pública daqueles que ganham 5.000 euros. É assim que eu gosto de olhar para esta medida. O Governo diz que o que tem é que olhar para as rendas efetivamente praticadas, mas aquilo que nós temos é que ver quem são as pessoas que vão ser beneficiadas. E há dois tipos de pessoas que vão ser beneficiadas. Os senhorios sem tentar influenciar a renda que praticam, ou seja, sem tentar... O Governo diz agora que é até 2.300 euros. Sim. Mas ao dar o mesmo benefício a rendas de 1.000, 1.500 ou 2.300 euros, está objetivamente a incentivar rendas mais altas. E depois há aqueles que podem pagar rendas desta dimensão. Ora, ouço o Governo dizer que 2 médicos têm este rendimento. Julgo que todos sabemos que casais de 2 médicos são uma minoria no nosso país. São 6% da nossa população. E eu gostava não apenas de dizer o que é que significa beneficiar apenas uma minoria, e isto tem acontecido em várias propostas do Governo, inclusivamente na habitação, mas neste momento significa pôr os que ganham menos, não estou a falar dos salários mínimos, não estou a falar dos mais pobres, mas estou a falar dos que ganham 2.000 euros, que continuam a não ter casas para arrendar à luz desta medida, porque nenhuma renda acessível para estas pessoas é apoiada, mas financiam rendas mais altas. Isto é uma medida, e aqui há uma divergência ideológica, que também não vale a pena esconder, de quem acredita no mercado. O problema é que acreditar no mercado de habitação neste momento é algo que em nenhum país existe. Portugal parece ser o único país que acha que acreditar no mercado é uma solução para a habitação. Em todos os países, mesmo os governos liberais, limitam o mercado, reconhecem que há falhas de mercado fortíssimas nesta área e o governo português aparentemente não reconhece e decide trabalhar para a minoria. Duarte, é tempo de expressar em palavras o seu abanar de cabeça ao longo desta intervenção. Não, verdade, tem sentido aqui algumas divergências profundas sobre esta matéria. Nesta perspectiva, nós temos um problema de habitação. É consensual, existe falta de habitação. Isso não se deve só ao governo anterior, nem a este. Porventura, há décadas é que fomos desinvestindo na habitação. E é um problema mundial. E não é só europeu, não é só português, é também europeu. Portanto, ok, estamos de acordo. Segundo, incentivar a construção tem que ser prosseguido. E, portanto, o Governo, por exemplo, ao querer limitar prazos e até autorizações tácitas de determinadas construções, é um exemplo para apressar o processo, que muitas vezes é lento ao nível das diferentes instituições públicas, sejam autárquicas, sejam do Governo Central, para que haja mais terrenos disponíveis e para que os processos sejam mais ágeis e se poder ter mais construção.
Mas, porque havendo mais oferta, mais construção, o preço tende a baixar. Mas isso demora tempo. E como demora tempo entre isto entrar em vigor, se fazer projetos, se conseguir autorizações, construir, a pôr no mercado, demoram anos. E por isso, automaticamente, o que é que o Governo pensou também? Vamos a olhar para o mercado de arrendamento. E o mercado de arrendamento porque são casas que já hoje existem e que podem ser colocadas de uma forma mais ágil no mercado de arrendamento. Basta que o senhorio, o proprietário, o queira fazer. Através do que é que o Governo utiliza para esse efeito? Utiliza para esse efeito, ainda na construção, por exemplo, isenção de IMT, etc., se for para casas para arrendamento, se alguém quiser comprar uma casa para pôr a arrendar, não paga IMT, é um exemplo, e, em segundo lugar, baixando a taxa que as pessoas, que os proprietários pagam em termos de IRS. E aqui é que há essa baixa. Portanto, porque se eu vou pagar 25% da renda ao Estado, eu penso duas vezes. Se eu pagar só 10%, se calhar penso, sim senhora, vale a pena e coloco no mercado. Portanto, incentivar o arrendamento. Houve aqui um problema de comunicação. Isso para mim é claro. Porque o Governo quis abranger o leque mais amplo possível de casas no mercado de arrendamento. Porque mesmo se aquelas que são mais altas aparecerem mais, o preço médio tende depois a baixar. E o argumento da minoria não é verdadeiro? Não, mas repare, uma casa de 600 ou 700 euros tem também, porque a partir dos 400 até aos 2.300, todas essas pagam a pagar os senhorios 10% sobre o valor da renda. Portanto, todas são incentivadas. Os 10%, pronto. Mas precisamente porque queremos que tenham todas, quer dizer... Mas era zero. Todas aquelas... Era zero. Para a habitação acessível era zero. Para a habitação acessível, que é um nicho muito curto. Mas podiam alargar a habitação acessível. E que não fez com que outras casas tivessem entrado no mercado de arrendamento. Porque os senhorios continuaram a achar que não... que os proprietários, como são senhorios, não estão no mercado. Os proprietários continuaram a achar que não compensava pôr essas casas no mercado. É uma questão ideológica também, ou não? Quer dizer, se a ideologia significar que não deve ser o Estado a fixar tetos de rendas e deve ser o mercado a fazê-lo, sim, é ideológico. Mas, de algum modo, nós estamos numa economia de mercado e não temos preços fixos para coisa nenhuma. E, por isso, é normal que se deixar o mercado trabalhar e dar os incentivos para que haja mais pessoas a oferecer casa no mercado de arrendamento e, por essa via, baixar os preços, que é ao propósito destas medidas. Portanto, médio prazo, aumentar a construção mais eficaz e mais rápida, no curto prazo, ir fomentar o mercado de arrendamento para todos, num aspecto amplo. É de 1.500, é de 1.600, é de 2.000, todas venham para o mercado, porque aí baixará o preço médio. Repiques de 1 minuto ou 2, para depois passarmos ao segundo tema ainda nacional. A questão Mariana? É que todas as medidas têm este foco nas rendas até 2.300 euros. O IVA a 6% também tem este foco. E a questão é, se nós temos um problema desta dimensão, se não nos devíamos focar nas casas das pessoas que neste momento não têm nenhuma alternativa e que vão continuar sem ter. Porque o IRS é 10, quer a casa seja colocada no arrendamento a 1.200 euros ou a 2.300. Ora, isto também é um incentivo. Falando em mercado, isto também é um incentivo. É que não vale a pena o preço mais baixo. Era isso que, a medida do arrendamento acessível, eu não tenho nada contra que se fizesse uma avaliação e dissesse o preço era demasiado baixo para ter tido efeitos positivos. Agora, 2.300 euros é simples. O próprio Governo, quando apresenta, fala em salários do agregado de cerca de 6.000 euros. Não existe isto em Portugal. É um desconhecimento tal da realidade que não vai produzir o efeito desejado. E mais, vai colocar, porque é assim em medidas fiscais, alguém paga esta diferença e quem paga a diferença é quem continua fora do acesso a casas. E isso, do meu ponto de vista, é, além de ineficaz, injusto. Duarte? Este último argumento é já um argumento mais populista,
porque faz com que possa ser replicado. Olha, quem paga as portagens que acabam que o PS e o Chega terminaram, somos todos nós através dos nossos impostos. E com certeza que somos. É um exemplo de ou há o princípio do utilizador-pagador ou não há. Neste caso aqui, em concreto, nós que precisamos é de mais casas, vejo onde elas não nos vierem. E quando se faz a referência a esses salários, é importante fazer referência, porque de facto em Portugal as pessoas acham que os ricos são ricos muito facilmente. Eu não usei a palavra ricos. Não, mas há quem considere. E estamos a falar de salários brutos. Quer dizer, mês que a pessoa receba 5 mil euros de salário bruto, leva para casa 3 mil. E menos 10% da população. Essa Isto é a verdade. factual. E, portanto, um casal ter 5 mil euros de salário bruto é perfeitamente natural, porque significa que cada um está a receber líquido cerca de 1.500 euros. É uma minoria. E isso já não é tão minoria assim. Agora, independentemente disso, o objetivo é muito claro. É todas as casas que venham para o mercado, dar um incentivo a todos aqueles que queiram utilizar sem imposições legais nem nenhum tipo de expropriação, utilizando a via fiscal para que todos ponham as casas, todos aqueles que têm em casa para poder pôr no mercado, as poderem pôr no mercado e se dar esse incentivo forte, esperando que no final do dia o preço médio baixe naturalmente. Lei de estrangeiros, aprovadas alterações à nova versão da lei no Parlamento, votos da direita, PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, abstenção do JPP, votos contra das bancadas à esquerda, Mariana Vieira da Silva. Foram viabilizadas 3 mudanças apresentadas pelo Chega, uma pelo PS. Sobre o conteúdo, por um lado, e depois sobre o alinhamento com o Chega, a sua nota sobre esta correção que o Parlamento faz depois de tudo o que aconteceu ao nível do Tribunal Constitucional do Presidente da República? Bom, o Governo fez uma escolha e a escolha do Governo foi negociar esta proposta com o Chega. E para discutirmos isto temos que ir olhar para as propostas que o Partido Socialista apresentou. As propostas que o Partido Socialista apresentou não foram de recuo ao passado, foram 2 correções muito limitadas. Por um lado, relativamente ao reagrupamento familiar, ir um pouco mais além do que o Governo foi na correção do que o Tribunal Constitucional tinha referido, mas principalmente reintroduzindo o visto de procura de trabalho. E é aqui que eu gostava de centrar o meu argumento, porque esta semana saiu um dado do INE muito impressionante. Diz que o país sem imigração, e obviamente nós nunca não teremos imigração, terá em 2100 cerca de 6 milhões de portugueses. E isso é totalmente insustentável. Nós temos todas as confederações patronais, temos todos os outros ministros do governo que não o ministro da Presidência a explicar que temos um problema de falta de mão de obra. Em que medida que a introdução de um visto de procura de trabalho, com regras muito definidas, que o governo aliás mantém para os trabalhadores qualificados, não é uma proposta construtiva em linha com termos um mercado, uma habitação regulada, legal e de acessos legais. O governo escolhe, em vez disso, dar na mão um partido que propunha que nenhum imigrante até 5 anos de viver em Portugal tivesse qualquer subsídio. Esta proposta não foi aceite, mas foi aceite uma proposta que significa que, se um imigrante no momento da renovação da sua autorização de residência estiver doente, tiver tido um filho ou estiver transitoriamente no desemprego, não vê renovada a sua autorização de residência. Num país com problemas sérios de mão de obra, dar a mão à direita neste tipo de medidas, em vez de negociar com o Partido Socialista que apresentou propostas completamente razoáveis, que se ouvirmos quem quisermos ouvir, das confederações patronais, dos parceiros sociais, toda a gente diria que as propostas do PS são razoáveis, significa uma escolha que me parece errada. Duarte Pacheco. Só uma pergunta à Mariana. Se essas 3 propostas que referiu tivessem sido aceitas, o PS votaria a favor desta legislação? Era isso a negociação para a qual o PS disponibilizou. É que eu não tenho a certeza, por isso é que eu estava a fazer a pergunta. Porque nós já, nos debates parlamentares, já tivemos N situações em que os partidos apresentam as suas propostas, dizendo que é para melhorar a lei, mas no final do dia depois dizem a lei está melhor, mas continua a ser má e nós votamos contra.
E, portanto, acaba por não deve desvirtuar... haver nenhum português que não saiba que o Partido Socialista se disponibilizou em várias áreas, aliás, para trabalhar com o Governo. E o que aqui está em causa é uma escolha. E eu volto a dizer, de propostas completamente razoáveis, agora, as do PS e as do Chega não razoáveis. Duarte, mal seria que você considerasse as não razoáveis as vossas. Agora, eu acho que o Duarte concorda comigo. Agora, temos aqui esta situação. Nós estamos num processo que é para alterar as conclusões do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional determinou determinadas normas inconstitucionais, era preciso pegar na legislação que estava aprovada, sem a desvirtuar, porque o Governo não mudou de ideias sobre a base do problema, e encontrar soluções. E, naturalmente, o diálogo foi com todos. O Ministro dos Assuntos Parlamentares reuniu com todas as forças políticas sobre esta matéria, todas, não. E, portanto, sobre outras várias matérias, onde esta também foi debatida, pronto, se quiser para ser mais... Mas é uma opção política optar por um ou por outro, ou uma questão apenas técnica da constitucionalidade? Eu diria que é uma opção de perceber quem é que está de acordo a querer mudar a atual situação. E aí, claramente, o Chega está, e o Partido Socialista não tem estado, porque, de algum modo, isso acaba por ser o reconhecimento de uma situação que deixaram e que eles não reconhecem como má. E, portanto, logo aqui temos logo eu gostava que lesse as propostas do Partido Socialista. E acresce que, depois, o próprio líder do Partido Socialista, sendo uma pessoa sensata, a verdade foi o Ministro da Administração Interna no momento em que as portas mais abertas estiveram para a imigração, em que o recurso de pessoas estrangeiras ao Serviço Nacional de Saúde aumentou 300%, em que as escolas registaram o número de inscrições de pessoas não nacionais superior também a 300%, perto dos 400% já. Isso significa que, de facto, estávamos a pôr uma pressão completa sobre os serviços públicos, também evidenciando um problema que o Partido Socialista dificilmente o reconhece. E encontram sempre outras razões para fugir à assunção da sua responsabilidade pelo problema. E, portanto, quem não reconhece o problema, mais difícil está disponível para poder encontrar soluções. E aí é o Chega que esteve disponível. Mas, Duarte e Mariana... Isso não é verdade. O esteve disponível não é verdade. Na linha das conversas anteriores, quando se testa a vontade, a capacidade de Governo e PS tentarem entender-se, nós aqui já falámos de várias áreas onde ambos defendem uma espécie de consenso, num consenso ou um diálogo, digamos assim, produtivo e profícuo. Num primeiro teste, não passa. No primeiro teste, como se viu, não agora, mas já há uns meses atrás, estávamos em campos completamente opostos. Estou a falar de propostas concretas que o PS apresentou. Eu estou a falar da aprovação da lei que depois evoluiu para o Tribunal Constitucional e que agora foi alterada e encaminhada para o Sr. Presidente da República. E aí, claramente, estávamos em situações opostas. Porque, quer dizer, eu até compreendo... Mas não vale a pena fazer um esforço de ambas as partes? Eu pergunto aos dois. Neste caso, eu acho que é muito difícil quando, do outro lado, está alguém que não reconhece o problema. Não reconhece que vivemos um período de portas escancaradas e que a imigração causou um problema na nossa sociedade. E os números do INE citados por Mariana Vieira da Silva? São duas coisas distintas. Porque uma coisa é... Primeiro, se você me perguntar, a imigração é necessária? Claro que é necessária, quer dizer, só um louco completamente cego da realidade. Sem migrações, Portugal fica muito abaixo. Precisamos de imigração para pôr a economia a funcionar. Precisamos de imigração para a sustentabilidade da segurança social. Precisamos de imigração, precisamente, com o facto, pela nossa evolução demográfica, estar a pirâmide completamente invertida e daqui a uns anos estamos em regressão claríssima de população. Portanto, tudo isso é importante. Agora, repito aquilo que disse o Cardeal Guiar, quando diz que se a minha casa só tem capacidade para acolher 20, para dar a comer a 20, não posso lá pôr 100. Minuto para a Mariana fechar o tema, por favor. O problema aqui é que nós estamos a basear a decisão política em factos que não são verdadeiros. E eu vou dizer, ao aceitar que uma imigrante legal não possa ter subsídio de maternidade, ou se ficar desempregada... Foi. Era a proposta do Chega e foi aprovado. Os aspectos sociais são todos para ser... Não, foi aprovado. Pronto, segundo ponto. O SNS tem mais utentes estrangeiros, é verdade.
mas desafio a perguntar a qualquer administrador hospitalar, incluindo aqueles que pertencem ao seu partido, se tem mais trabalhadores imigrantes ou utentes imigrantes. E vão responder, tem mais trabalhadores imigrantes. Ou seja, os hospitais fechavam sem estes trabalhadores. E é disso que nós estamos a falar, é desse equilíbrio que nós estamos a falar. E, finalmente, nós podemos carregar a discussão política de adjetivos, mas o Partido Socialista apresentou propostas completamente aceitáveis, que em qualquer outro momento da história do PSD teriam sido aceitas. E neste momento não foram, por uma escolha e não pela natureza das propostas, porque eu lhe garanto que as propostas do Partido Socialista, do ponto de vista dos princípios, estão muito mais alinhados com as declarações de princípios do PSD do que a cedência que foi feita ao Chega neste momento, que vai ter custos. Vamos ao tema europeu desta semana, com a participação da eurodeputada Ana Miguel Pedro. Vamos falar sobre a Moldova e também sobre a Ucrânia na perspectiva da questão do alargamento. Recordo que estamos a registrar o nosso programa num dia também de algumas declarações que serão importantes, ao nível nomeadamente do Conselho Europeu Informal em Copenhaga, mas deste ponto de vista é um processo que vem de algum tempo e que tem vindo a ser administrado pela Comissão Europeia. Senhora Eurodeputada, depois da vitória das forças, digamos, pró-europeias nas eleições da Moldova, de que forma é que o alargamento à Moldova e depois também à Ucrânia é, digamos, fortalecido e poderá ganhar aqui um novo ímpeto? Em primeiro lugar, muito boa tarde. Cumprimento a Mariana e a Eduardo. Nós o que assistimos este fim de semana foi uma boa notícia, que a Moldávia provou ao mundo que é possível, de facto, resistir esta interferência russa com grande educação democrática, várias tentativas de pressão, seja campanhas de informação, seja ciberataques massivos, várias tentativas legítimas de acesso na véspera da votação. Portanto, a sociedade moldava, em primeiro lugar, respondeu de forma inequívoca. Mas esta vitória, além de ser a prova de que, enfim, é uma democracia, estamos a falar de uma democracia pequena, mas resiliente, que pode resistir a esta máquina híbrida russa, sabemos que a Moldávia só estará verdadeiramente segura quando se tornar membro de pleno direito da União Europeia. Eu relembro que a Moldávia concluiu o processo de screening, portanto, o processo em que se faz a triagem legislativa em setembro deste ano, portanto, eu diria até respondeu com muita coragem, em tempo recorde, portanto, dizemos que estão prontos para avançar com as negociações para a adesão. Existem expectativas que a adesão plena possa ser alcançada já em 2028, mas, como sabemos, temos o processo bloqueado pela Hungria e que exige, obviamente, unanimidade entre os diferentes Estados-membros. A Comissão Europeia tem já vindo a desenvolver um trabalho técnico, de certa forma, a ultrapassar este bloqueio para assegurar que se mantenha um certo progresso e se mantenha aqui vivo o impulso europeu. Mariana, já volto a si, Ana Miguel Pedro. Mariana Vieira da Silva, se o resultado fosse ao contrário, estaríamos a comentar eventualmente notas de preocupação, tendo em conta, digamos, esse lado leste da Europa e a sua ligação à Rússia. A mesma pergunta, reforça o ímpeto europeu? Deve ser aproveitado no âmbito do processo de alargamento, de negociação? Bom, cumprimento a Ana Miguel Pedro também. Sim, julgo que são boas notícias e mesmo a reação russa que fala de uma Moldávia dividida a seguir o mesmo caminho da Ucrânia mostra uma derrota muito significativa. Falamos de uma comparação de mais de 50% versus 24% e, portanto, é uma muito expressiva vitória desse caminho. E isto significa que mesmo que nós aqui muitas semanas estejamos a comentar as dificuldades que a Europa tem tido em muitos dossiês, para estes países o caminho de entrada na União Europeia continua a ser o caminho mais propício a uma paz duradoura, ao desenvolvimento económico, a uma vida melhor, e isso é algo muito positivo. Queria destacar também a proposta hoje feita no Conselho Europeu para que, embora se continue no fim do processo
a exigir a unanimidade de todos os países, o processo pudesse ser iniciado com uma maioria e não com uma maioria significativa, mas não com unanimidade, o que de alguma maneira permitiria fazer o trabalho que há a fazer no alargamento, que é muito, sem partir da unanimidade, sempre chegando à unanimidade como solução para a entrada formal no fim do processo. Não sabemos como é que vai ser recebido, além da Hungria, há outros países que aparentemente estarão contra esta proposta feita por António Costa, mas poderia ser um caminho de desbloquear o processo, sabendo todos que no fim do processo terá sempre que haver unanimidade e levantando este problema que aqui já discutimos várias vezes sobre de que maneira é que precisamos de encontrar as margens dos tratados para poder continuar a tomar decisões e não ficarmos bloqueados apenas por um país. Eduardo Pacheco, isto ajuda às pretensões ucranianas? Sim, ajuda, e o resultado foi muito positivo na Moldávia e, portanto, temos que estar felizes. Mas agora eu acho que aumenta também a grande responsabilidade de ambos, da União Europeia e do governo moldavo. Nesta perspectiva, o que a União Europeia fez, por exemplo, com a Turquia foi lamentável durante décadas. Aceitou o pedido de adesão e depois, como não havia vontade política nenhuma daquilo se concretizar até pela dimensão da Turquia, andámos a enrolá-los. Na prática, a humilhar a classe política turca. E até que eles desistiram e viraram-se para o outro lado. Ora bem, aqui é a mesma coisa. Portanto, nós temos os critérios de Copenhague que têm que ser respeitados, há alterações legislativas, etc., de combate à corrupção, de reforço das instituições democráticas. Tudo bem, temos que... Mas, por favor, não comecem agora a demorar 10 anos, 15, porque nas próximas eleições eles dizem, os moldavos, eles estão a brincar connosco, vamos à procura de outros parceiros. Claro que o governo moldavo tem que estar também com esta mesma abertura para atuar rapidamente, porque é preciso ver resultados desta opção manifestada de uma forma tão espontânea e tão forte pela população. Se o bloqueio estiver na questão da unanimidade, esta proposta de, digamos, de maioria qualificada pode resolver um dos bloqueios, não? Pode, porque permite todo o processo avançar e quando chegar, porque depois o tratado final tem que ser ratificado em todos os parlamentos. Mas até lá chegar que não nos dou à cabeça. E poder começar desde já a fazer esse trabalho significa que até porque as condições internacionais alteram-se com uma grande volatilidade, como nós temos percebido, e quando lá chegar, logo vemos como é que resolvemos o problema. Mas, pelo menos, poder avançar com o processo negocial era muito importante, e essa é uma atitude correta do Presidente do Conselho. Ana Miguel Pedro, como é que isto vai impactar o processo ucraniano? Era a minha outra questão, também ligada à questão da Moldova. Eu queria só, se me permitisse, voltar à questão da unanimidade, porque também está ligada com a pergunta que me faz agora. Sim. Portanto, a questão do princípio da unanimidade, o veto em si, para nós, para o CDS, é um princípio fundamental. Mas o veto em si é um mecanismo normal de negociação numa união de Estados soberanos. O problema não é o instrumento em si, mas o abuso dele, quando usado para chantagem em termos que não são relacionados, como faz Orbán. Portanto, defender o princípio não significa defender o abuso. O que está errado não é o veto em si, mas o abuso que certos líderes fazem dele, transformando em instrumento de chantagem. A solução aqui passa exatamente pelo que tem sido feito agora, portanto, permitir que todo o trabalho técnico avance por clusters, mesmo que exista um bloqueio formal. Portanto, manter o veto para o momento solene, o processo não fica parado e quando houver o corpo político, o terreno já está preparado. E depois outro ponto que me parece muito importante, que creio que também vai um bocadinho no seguimento do que a Mariana estava a dizer, que passa um pouco também, por exemplo, pela abstenção construtiva, porque o alargamento não está na política externa e segurança comum. Portanto, a abstenção construtiva não se aplica, mas nada impede que a União crie mecanismos que sejam equivalentes para evitar que um só país paralise esta decisão estratégica. Precisamos de criatividade institucional sem abdicar da unanimidade nas decisões finais. Quanto à Ucrânia, enfim, a Ucrânia tem feito progressos notáveis e nas reformas económicas para alinhar-se com a União Europeia. Nós ainda temos alguns desafios internos quanto ao Estado de Direito, quanto à economia e mercado interno. Temos depois também questões que poderão levantar-se a nível
da União Europeia, nomeadamente relacionada com a PAC e até os fundos de coesão, que isso daria para outro debate. A adesão deve ser acelerada sim, mas sempre respeitando os critérios de Copenhague. O que me parece é que o desfecho da guerra influenciará muito a velocidade e a profundidade do processo. Sem dúvida que a Ucrânia é hoje a nossa linha da frente, a linha da frente da segurança europeia, e, portanto, cada euro que nós continuamos a investir na defesa ucraniana é também um investimento e na proteção de nós, da União Europeia, do território da União Europeia contra uma agressão russa. Muito obrigado, Ana Miguel Pedro. Vai regressar noutro espaço. Muito obrigado pela sua participação neste Casa Comum com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco, que regressa na próxima quarta-feira. Euronet Plus.